Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, esse momento em que eu te convido para olhar para a carreira, pensar em como tem levado a vida de trabalho em meio a tantos outros papéis e que tipo de upgrade, que tipo de ação prática a gente pode ter para avançar ou buscar novos horizontes ou nos conectarmos melhor com os nossos mercados almejados. Lá em 2021, no episódio 22, eu gravei uma entrevista, quase um tutorial sobre LinkedIn com a Explorer Gabi Gonçalo e tá lá para conferir. Mas as plataformas sempre têm as suas atualizações, a própria compreensão de mercado tem suas atualizações e por isso eu achei que era hora de voltar ao assunto. Inclusive, é hora de eu voltar, a publicar por lá. Então, eu busquei quem pudesse nos guiar. Então, nos próximos minutos, você acompanha a minha conversa com a Silvia Miebach, que é empresária, especialista em LinkedIn, que presta consultoria e mentoria sobre o assunto, inclusive palestras. E eu fico muito feliz em ver o trabalho dela cada vez chegando a mais gente. A Silvia que eu conheci numa formação de mentoria para mulheres. Tudo bem, Silvia? Tudo ótimo, Sabrina. É uma honra e uma alegria estar aqui contigo e agradeço muito o convite. Eu amo falar sobre LinkedIn, levar para mais pessoas sobre essa ferramenta que às vezes é tão deixada de lado. Então, bora lá. E tem isso mesmo, né? Eu sinto nas tuas falas essa convicção sobre essa plataforma e um carinho por ela, envolvimento afetivo com o LinkedIn. E por isso que eu acho que é a pessoa adequada para nos atualizar nesse sentido. Começando pelo básico do básico, para quem é o LinkedIn hoje em dia, Silvia? O LinkedIn eu costumo dizer que é para todo profissional de alta performance, tá? Tem muita gente que entende o LinkedIn apenas como uma plataforma de currículos, um lugar para buscar emprego. Mas não, ele é muito mais do que isso. Para nós, empreendedores, empresários, ele é essencial, tanto no sentido de a gente se colocar como autoridade nos nossos segmentos, né? Aquelas pessoas que entendem do riscado, que sabem o que estão fazendo, que têm cases, que têm que mostrar para o mercado, como também, dependendo da sua área, para captar clientes, especialmente para quem trabalha no B2B ou para quem vende para outros profissionais. Então, eu sempre faço essa provocação, né? Tu é um profissional de alta performance, não adianta. Tu tem que ter um perfil no LinkedIn. E aí eu fico vendo lá na plataforma, porque eu realmente mais circulo, leio do que publico, né? Tenho que retomar minhas publicações. Mas eu vejo também as pessoas que são do próprio serviço público, né? Agentes públicos, que têm lá a sua estabilidade, não precisam captar clientes. Faz sentido essas pessoas também estarem por lá? Faz sentido, sim. Principalmente pela questão do querer se destacar como um especialista na sua área, né? Não é porque as pessoas hoje estão no serviço público que elas vão continuar assim pelo resto da vida. A gente tem muitas pessoas que trabalham, que são do serviço público, mas que também prestam consultoria ou daqui a pouco são mentores, coaches. Então, eu sempre digo, independente da área que tu atua, é importante tu ter a tua marca lá no LinkedIn, porque é lá que tu vai te destacar como profissional, independente do setor que tu atue. Ah, eu sou de ONG, é a mesma coisa, não tem problema, tu tem que estar lá posicionado, porque nós estamos, né, Sabrina, nós não simplesmente somos, nós estamos em determinado cargo, nós estamos em determinado emprego, e eu falo muito sobre isso, até porque assim, eu já tive amigas, já tive uma mentorada, inclusive, que eu ficava provocando muito ela quando ela estava num determinado emprego. Fulana, tu tem que publicar sobre o que tu está fazendo, porque o que tu faz é muito legal, e ela não dava bola para aquilo. Foi ela sair daquele emprego que ela se deu conta. Nossa, eu perdi tanta oportunidade de mostrar o que eu estava fazendo. Hoje eu não consigo resgatar aquelas coisas que eu fiz e eu me arrependo disso. Então, não importa onde tu esteja, publica, conta o que tu tá fazendo, mostra a tua cara lá pelo LinkedIn. E aí, tu falaste da tua mentorada. O que é a pergunta inicial de quem te busca? Depende bastante, tá? Tem pessoas que me buscam porque tem um monte de conexões e não sabem como usar elas para fazer negócios. Eu tenho mentorados que
querem simplesmente se destacar no mercado, não querem vender nada, mas eu quero ser chamado para dar palestras na minha área. Ou então eu quero, cansei de pagar mico de ir em reuniões com empresários e não ter um perfil decente para apresentar. Então, assim, eu vivo um pupurri de motivos pelos quais as pessoas me chamam. E isso aqui é legal, porque justamente assim mostra como essa plataforma ela tem oportunidades, né? Então tem desde o cara aquele que quer vender, aí eu quero captar clientes pelo LinkedIn porque eu entendo que o meu tipo de perfil de público eu não consigo captar lá em outras redes sociais ou mesmo através de anúncios, como eu tenho o cara que simplesmente quer ser reconhecido como o cara na sua atividade profissional. Uhum. Então, se a gente passar, claro que não tem como fazer uma consultoria completa para cada um desses itens, mas passar algumas ideias, pegando esses perfis que tu colocaste aí. As pessoas que têm muitas conexões, mas ainda não conseguem reverter isso em clientes ou em venda, alguma orientação? Eu costumo dizer que o sucesso com o trabalho de marketing, seja ele digital, offline, seja ele no LinkedIn, no Instagram, no Google, o principal é tu ter clareza de quem é o teu perfil ideal de cliente. Se tu consegue identificar o teu perfil ideal de cliente, tu consegue saber com quem tu vai falar e o que tu vai falar. Porque é muito difícil tu falar em termos gerais. Se tu, aquela história, né? Tu quer atender todo mundo, tu não atende ninguém, porque tu fala tão amplamente que as pessoas não conseguem identificar exatamente o que tu faz, que problemas tu resolve. Então eu sempre dou essa dica, assim, seja para cliente, seja para mentorado, seja para amigos que às vezes me chamam para pedir algum conselho, sempre o ponto inicial é esse: identifica quem é o teu perfil ideal do cliente. A partir daí tu consegue bolar tanto um plano editorial com aquilo que tu vai publicar, quanto um plano de conexões, que é que tipo de pessoa eu vou me conectar por aqui. E daí, na definição de um público ideal, que perguntas a pessoa se faz? É sobre renda? É sobre perfil de trabalho? Por onde se Falando, começa? falando em termos de LinkedIn, tá? A pergunta mais estratégica é: que cargo tem a pessoa com quem eu quero falar ou a pessoa que me contrata, né? No caso de eu estar buscando uma captação de novos clientes por lá. E por que isso? Porque a ferramenta do LinkedIn, ela nos permite chegar exatamente no cargo, né? Então, assim, eu entendi que o meu perfil ideal de cliente são executivos da área de marketing, de finanças, de tecnologia, eu consigo facilmente buscar eles lá. Porque, assim, ao contrário de outras redes, o LinkedIn ele não tem filtro por sexo e por idade, por exemplo. Então, a gente tem que entender o tipo de empresa que o cliente trabalha, o nível de senioridade que ele tem na carreira. Eu estou falando com os novos entrantes no mercado, aquelas pessoas que têm cargo de analista, eu estou falando com gerente, eu estou falando com diretor. Então, por isso que entender o cargo torna-se algo extremamente estratégico. Então, eu sempre parto por aí. Entende o cargo e o segmento das pessoas que está buscando. A partir daí, tu consegue ampliar um pouquinho ali as características, aí tu vai para o demográfico, ver o que eu posso buscar dessa pessoa, em que cidade ela vive ou em que estado ela atua, porque isso também é um ponto muito importante, né? Às vezes os clientes chegam até a mim, eu quero captar clientes de todo o Brasil. Não, amiguinho, peraí, tu não vai conseguir começar um trabalho no LinkedIn falando com clientes de todo o Brasil. É interessante a gente focar. Eu vou focar no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e a partir daí a gente vai testando e a gente vai abrindo essas conexões. Mas esse é o essencial. Que cargo tem, que tipo de segmento e onde estão essas pessoas. Pois é, tu falaste a gente vai testando. Não tem outro jeito, assim. A pessoa vai ter que se expor em algum momento e começar esse garimpo. Exatamente. Aqui eu vou contar o caso de um cliente meu. É um cliente da área de construção. A gente ia fazer uma captação em grandes empresas do Brasil. Aí, qual foi a nossa primeira linha de raciocínio? Até eu publiquei um vídeo lá no meu Instagram sobre isso ontem. Qual foi a nossa primeira linha de raciocínio? Quem vai abrir a porta para nós são os diretores das empresas. Então, fomos lá e começamos a fazer pedidos de conexões para diretores das empresas.
Aí, puxa, não tivemos muito retorno, talvez não sejam os diretores. Vamos descer um degrau, vamos para os gerentes. Fizemos uma segunda rodada de conexões, então, captando esses gerentes. Também não foi quem abriu a porta para a gente. Fomos então para o nível de engenheiros de obras e pronto, conseguimos abrir a porta. Então, muitas vezes a conexão ela não é óbvia de quem vai abrir a porta para a gente. Para nós parecia ser muito intuitivo. Não, quem vai abrir para a gente é o diretor, porque é o cara que vai assinar o contrato. Mas não, nesse caso, quem abriu a porta para a gente foi o cara que estava sentindo a dor do problema que o cliente resolvia lá no meio do caminho, era o engenheiro. Então, por isso que a gente tem que fazer teste. Marketing digital é muito teste, né? E o LinkedIn não é diferente. Então, a gente começa por uma linha de raciocínio, também não dá para ficar, fazer 3 conexões, não tive retorno e ir para a próxima. Não, a gente tem que ficar ali um certo tempo testando até ir para um outro nível. Mas é importante, sim, testar os vários níveis de conexão dentro de uma mesma empresa. E aí, eu queria pegar esse ponto que tu colocaste do pedir conexões. Existe uma etiqueta do pedir conexões? É tranquilo, a gente pede conexões, é assim que funciona? Ou não, a pessoa tá lá esperando que alguém se conecte. Como é que funcionam as conexões? Então, as conexões, né? No LinkedIn, as pessoas estão muito abertas a receber conexões. Então, eu costumo dizer que sim, pode fazer conexões. O que não pode? Não pode 2 coisas. Não pode fazer spam. O que eu quero dizer com isso? Que é realmente fazer conexões que façam sentido. Então, eu fui lá, entendi o meu perfil ideal de cliente, e são nessas pessoas que eu vou focar. Não vou começar a enviar convite a rodo para toda e qualquer pessoa que existe e que respira. Não, vamos focar em quem realmente faz sentido para mim. Até porque existe um índice dentro lá do LinkedIn, que é o SSI, que é o Social Selling Index, que classifica o perfil de acordo com alguns critérios, e um deles é conectar com pessoas certas. E conectar com pessoas certas significa eu enviar convites e as pessoas estarem respondendo esses convites de maneira positiva. Então, primeiro ponto, não fazer spam, não enviar rodo. Segundo ponto, não chegar tentando vender. Isso, para mim, assim, é um pecado do relacionamento, é tu chegar numa conexão, tu já querendo vender. Então chega, faz um primeiro convite de conexão mais ampla. Estou querendo ampliar minha rede de conexões, por isso quero te convidar para fazer parte. Não chega, oi, tudo bem? Eu sou da empresa tal, eu faço tal coisa, vamos marcar uma reunião para te apresentar meu produto? Não faça isso, porque pega mal. Primeiro a gente conhece, depois a gente conquista a confiança, e só depois que a gente vai aí tentar marcar uma reunião, tentar marcar fazer uma conversa mais profunda, mas acho que isso são 2 pontos essenciais. E aí tu falaste de uma mensagem enviada, né? E realmente existe spam no LinkedIn. Eu volto e meia recebo alguma coisa assim. Mas da mensagem, fez a conexão e essa conexão pode simplesmente ser lá o pedido de conexão, a pessoa aceitou e esperar que ela veja aquilo que eu estou postando, ou sim é bom que se mande uma mensagem, um cumprimento, um olá. Eu sempre recomendo, tá? 2 coisas. Primeiro, a gente tem como fazer convites sem mandar mensagem alguma. Isso. Não recomendo, não recomendo. Eu sempre recomendo que a gente procure fazer um link de onde eu conheço aquela pessoa. Nós nos conhecemos no evento tal, ou eu também faço parte do grupo tal, ou às vezes a gente vê assim situações muito peculiares. Eu moro numa cidadezinha eu também moro nessa cidadezinha. Então procura mandar uma mensagem, sim, para começar a conversa, tentando encontrar algum ponto em comum com aquela pessoa. E eu também recomendo mandar, depois que a pessoa aceitou o pedido de conexão, uma mensagem de boas-vindas. Mas não uma mensagem de boas-vindas daquela robotizada, sabe? É uma mensagem realmente mais próxima, mais personalizada. Olá, fulano, que bom te ter por aqui. Muito bom que agora a gente vai poder conversar. Então, são coisas que pegam bem. A partir de então, o céu é o limite. Mas eu entendo que essas duas mensagens, elas são simpáticas para a gente mandar para começar um relacionamento com alguém lá no LinkedIn.
Acho interessante que você está colocando sobre a intencionalidade, né, do que se faz ali e até alguns exemplos realmente do que pode ser escrito nessa etiqueta. Existe ali um comportamento, né, uma conduta dentro dessa plataforma que é especificamente para trabalho. E antes de avançar em outras coisas da plataforma em si, como eu estava falando de perfis, né? Quem está ali para buscar conexões e vendas, para quem está procurando uma recolocação mesmo, alguma orientação específica? Primeiro ponto, atualizar o currículo. Simplesmente o currículo não, o perfil. Simplesmente por atualizar, vocês já vão entrar no radar do mercado de recrutadores e de quem está por ali. Até vou contar muito rapidamente, Sabrina, um case que chega a ser engraçado. Não precisa correr, nos conta. Eu tive uma cliente, uma advogada super tradicional, que me contatou: Silvia, eu preciso atualizar o meu perfil, porque eu cansei de pagar mico quando os meus colegas me chamam para conectar no LinkedIn e eu tô com o meu perfil lá, feito que eu fiz há 20 anos, não sei nem que foto tá lá e coisa e tal. Então eu preciso parar de pagar mico, eu preciso que tu me ajude a atualizar o perfil. Ok, fui lá, fiz um diagnóstico do perfil dela, sugeri uma série de modificações. Por ela ser super tradicional, ela não quero. Quero fazer o básico, ou seja, eu fiz 30% dos itens que eu tinha proposto para ela. Desde assim, mudar capa, mudar headline, mudar foto. Fiz 30% do que eu propus para ela. Atualizamos o perfil, ok, lindo. Uma semana depois ela me liga: Silvia, tem como eu parar de receber proposta de emprego? Aí eu, como assim? É que as pessoas parece que me encontraram. Elas me encontraram e ficam me mandando propostas de emprego. Não era o objetivo dela. Tanto que ela tem o escritório dela, um escritório boutique, super exclusivo, coisa e tal. Mas aquilo começou a acontecer. Por quê? Porque ela mexeu no perfil dela. Então isso é o que vai acontecer quando vocês mexerem no perfil de vocês. Claro que assim, tem algumas coisas que são estratégicas. Por exemplo, headline. Headline é a coisa mais estratégica que tem num perfil, que é aquelas palavrinhas que a gente coloca ali embaixo do nosso nome. Aquilo ali, sabendo colocar de forma a ser encontrado, só aquilo ali já é ouro. Outros pontos que são importantes: colocar os destaques, colocar o sobre, que são coisas que muitas vezes as pessoas não se dão conta que existe, mas aquilo ali valoriza muito um perfil. E aquilo ali faz o LinkedIn entender que o perfil está completo, que o perfil está relevante, e por isso ele começa a entregar na busca orgânica. E aí acontece essa mágica das pessoas serem localizadas, muitas vezes até sem quererem elas são localizadas. Não, realmente eu fico acompanhando as notificações de visualização, é constante, né? O pessoal está sempre de olho e acompanhando as movimentações que estão acontecendo por ali. Sobre o funcionamento dessa plataforma, até tu já deste algumas dicas de o que o LinkedIn gosta, digamos assim, né? O que o algoritmo do LinkedIn quer, então, dos seus usuários nessa entrega de conteúdo, nessa circulação? Vamos lá. No LinkedIn, o algoritmo dele, ele é baseado em 4 pilares. O primeiro pilar está relacionado à marca pessoal. O que é isso? É publicar conteúdo. É mostrar quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês falam. Então, esse pilar é realmente a parte do criar conteúdo, sempre lembrando que, eu posso publicar o que eu fiz lá para o Instagram, no LinkedIn? Não pode. Não pode por quê? Porque as redes são diferentes. Eu posso usar a mesma essência de conteúdo, mas eu tenho que dar para ela a cara do LinkedIn. Por exemplo, lá no Instagram eu uso um conteúdo denso em formato de carrossel, por exemplo. Lá no LinkedIn eu vou transformar esse mesmo carrossel no quê? Num artigo. Então, primeiro pilar, autoridade, marca pessoal, conteúdo. O segundo pilar é o de localizar as pessoas certas, como eu já falei anteriormente. Então, é tu formar uma rede, uma audiência qualificada que faça sentido para ti. O que é isso, então? É utilizar ali os convites de conexão para trazer para dentro da tua rede pessoas que são estratégicas. E eu sempre friso muito isso. O LinkedIn nos dá mais ou menos 100
possibilidades por semana de fazer convites. Usem essas 100 possibilidades. A maioria dos meus clientes não usa. Aí entra lá um dia, faz 20 conexões, volta só na semana que vem. Então, se vocês conseguirem usar os limites do LinkedIn que ele permite de forma estratégica e qualificada, vocês vão conseguir montar uma rede aí bem bacana para o perfil, para o negócio de vocês. O terceiro pilar é o interagir oferecendo insights. O que quer dizer isso? LinkedIn é uma rede social. Como toda rede social, a gente precisa o quê? Socializar. Então, é a nossa parte do social. E o que é isso? É comentar, é curtir, é compartilhar coisas que outras pessoas estão produzindo na rede, porque afinal de contas a gente tem que ter troca por lá. Então, participar de discussões é extremamente importante lá no LinkedIn. O comentário, aliás, é o que o LinkedIn, desses itens aí, do curtir, comentário, compartilhar, o que ele mais gosta. Então, não poupem comentários, vão lá, mas participem de forma inteligente. Não é só dizer, valeu fulana, ou adorei essa reflexão. Não, realmente colaborem. E o quarto pilar é o de relacionamentos. E os relacionamentos no LinkedIn, como é que a gente faz? Lá no nosso inbox. Então, eu sempre brinco com os meus alunos mentorados que esse é o pilar da mãe, né? As nossas mães sempre diziam que a gente deveria ser educado e nunca deixar uma pessoa sem resposta. Esse pilar do LinkedIn é exatamente a mesma coisa. A pessoa puxa o papo com a gente lá no inbox, a gente vai lá e a gente conversa com as pessoas. Esse, inclusive, é o pilar mais fácil de atingir lá a máxima da pontuação, porque é simplesmente isso. A pessoa falou comigo, eu vou lá falar com a pessoa também. Então, entendendo esses 4 pilares e procurando seguir aí essas recomendações, já vai também colocar o teu perfil em alta lá no LinkedIn. Mas aí fico te ouvindo e pensando todo o tempo que se demanda para fazer isso, estar de fato presente. É necessário uma presença diária? É uma periodicidade? Como é que faz isso? Eu gosto de recomendar que a pessoa dedique no mínimo 20 minutos por dia no LinkedIn, pelo menos no início, tá? Depois, conforme as coisas vão acontecendo por lá, esse tempo vai aumentando, porque mais pessoas vão querendo se relacionar contigo, coisa e tal. Mas é importante sim, tá? Isso, inclusive, a gente tem uma média de uso do LinkedIn, que as pessoas entram, o brasileiro entra no LinkedIn em média uma vez por semana. Isso é muito pouco, né? Principalmente se a gente comparar com as outras redes sociais, né? Quantas vezes a gente desbloqueia o nosso celular para dar uma olhadinha nas outras redes? E no LinkedIn a gente tem essa característica, que é uma vez por semana que as pessoas entram por lá, e até por isso, esse é um dos motivos que faz o conteúdo no LinkedIn durar tanto tempo. A gente não precisa publicar tanto no LinkedIn, porque ele circula mais, justamente porque tem menos gente circulando por lá. Mas eu gosto de recomendar assim, ó, entra 20 minutos, e eu gosto de dizer assim, o melhor horário é aquele horário da manhã, cheguei no escritório, liguei meu computador, não tem ninguém me incomodando ainda, vou para lá, faço as minhas 20 conexões do dia, vejo o que está acontecendo no meu mercado, vou lá nos principais players, dou uma olhadinha no meu inbox, porque é importante estar presente. Estando presente, as coisas começam a acontecer por lá. Bom, mas aí tu falaste uns 20 minutinhos por dia, não significa necessariamente uma publicação por dia. Existe uma média de publicação? Como é que você trabalha isso no LinkedIn? O meu sonho dourado é dizer para os meus alunos e mentorados e clientes, publique uma vez por dia, mas isso não acontece. E tudo bem. No LinkedIn, as coisas justamente acontecem num ritmo muito diferente. Se publicar uma vez por semana, a gente já vai ter resultado. Mas o que eu considero ideal? 2 vezes por semana. Porque os conteúdos, eles são um pouco mais densos do que lá do Instagram, por exemplo. A gente, no LinkedIn, não pode querer pensar em fazer um post com 5 linhas. No Insta é normal, aquilo lá comunica, ok. Aqui no LinkedIn, o que as pessoas querem? Elas querem realmente um conteúdo mais aprofundado. E a gente sabe que para fazer um conteúdo aprofundado, leva um pouquinho mais de tempo. Então, assim, para começar, uma vez por semana. O ideal, 2 vezes por semana. E, claro, deixando de vez em quando um tempinho de dedicação a mais para fazer o tal do artigo, que no LinkedIn ainda funciona, especialmente se ele for transformado na newsletter. Aí sim, com a newsletter, ele arrasa. Bom, e fotos?
que nos diz a respeito do uso de imagem, tanto para anexar junto a um texto, é necessário, sempre tem que ter, ou que tipo de coisa utilizar, ou talvez o mais importante seja o que nunca colocar. Vamos lá. O texto sem imagem engaja muito. Eu tenho vários dos meus clientes que, inclusive, é o formato de publicação que mais engaja. Mas eu enfrento muita dificuldade quando eu proponho para um cliente, vamos lançar esse texto sem imagem, porque como nós temos em geral um olho instagramável, a gente fica querendo uma imagem. A gente fica, tá, mas vai parecer incompleto, vai parecer que eu esqueci de publicar. Não, no LinkedIn a gente pode sim publicar texto sem imagem e eu sugiro muito testar, tá? Porque realmente dá um engajamento legal. A imagem, ela tem que ser utilizada de forma que faça sentido a complementar aquele texto. E sempre aquela dica de, se forem imagens autorais, vai dar muito mais certo do que imagens de banco. A gente sabe que imagens de banco, nem sempre a pessoa já percebe na cara que é uma imagem de banco e nem sempre ela tem vontade de usar. Então, imagens autorais, elas são sempre bem-vindas. Isso quer dizer usar foto posada? Nem sempre. E, aliás, as fotos posadas também são as que dão menos engajamento. Claro que elas são necessárias, até porque a gente está trabalhando imagem, né, e as fotos têm que ser bem produzidas, mas assim, aquela foto de um evento, ou aquela foto de eu encontrei uma pessoa na rua, vou tomar um café, vou contextualizar aquela imagem, vou fazer um texto em cima daquilo, ou fotos de coisas que me representem. Eu gosto muito de dar esse tema de casa para os meus clientes quando a gente começa um trabalho. Vai lá, monta um drive com fotos de coisas que te representam. Livros, daqui a pouco tu tem um cantinho na tua casa que é o teu cantinho de leitura, ou o teu cantinho de meditação, ou daqui a pouco tu corre, então bota ali algumas imagens de tu correndo, de tu fazendo teu hobby, porque é importante sim a gente usar a imagem, mas nem sempre, a gente tem que ter essa liberdade também de publicar sem a imagem. Sobre texto, já que falaste, para mim realmente foi novidade, assim, não tinha pensado, não faço muita publicação sem imagem. O tamanho do texto, que mais engaja, o que é indicado? Isso muda, tá, Sabrina? Isso muda o tempo todo. Até deixa eu puxar a informação aqui bem certinha do último relatório que a gente teve aqui do LinkedIn, para não mentir para vocês, ó. Vamos puxar aqui. O texto hoje que está mais engajando é um texto entre 1.800 e 2.100 caracteres. Ou seja, é um textão, né? Mas é um textão, né? Imagina tu ler tudo isso. Mas aí a gente tem que usar algumas técnicas para deixar o texto mais consumível, vamos dizer assim, né? Que o que é? Não fazer parágrafo muito longo, né? Usar aquele conceito de leitura escaneada, sabe? Parágrafos curtinhos, parágrafos de até 3 linhas. Aí daqui a pouco um parágrafo que vai ser uma linha só. Então a gente vai fazendo essas quebras na narrativa para tornar o texto mais gostoso de ler. Mas ele pode sim ser um conteúdo bem robusto. Então imagina 1.800 caracteres, nossa, dá para dizer um monte de coisa. Porque justamente as pessoas procuram conteúdo relevante. As pessoas querem aprender alguma coisa, elas querem ver o que a Sabrina pensa de diferente da Silvia. E a gente só consegue dizer isso num texto um pouquinho mais aprofundado. Amei, assim, a gente podia ficar aqui horas falando, né, nos aprofundando sobre LinkedIn, passou voando aqui a nossa conversa, uma verdadeira aula, te agradeço a assertividade com que respondeste tudo que eu fui colocando, mas antes, né, a gente sempre tem aqui a nossa mentoria bibliográfica, que é uma dica de livro, mas antes de fechar, eu queria, o que tu queres e acha essencial, que, né, talvez eu não tenha sequer perguntado aqui, mas que tu não quer deixar de dizer para as pessoas que vão entrar ou atualizar o seu LinkedIn? LinkedIn não é miojo, tá? Eu gosto muito. É uma frase, não é nem minha, de uma colega minha. Mas, assim, as pessoas às vezes têm a ideia de que elas vão entrar no LinkedIn e elas vão começar a ter sucesso e em 3 minutos. Não, não é assim. LinkedIn, justamente por ser uma plataforma que as pessoas consomem de forma diferente, como eu disse, uma vez por semana, em média o brasileiro entra, a gente tem que dar tempo para ele acontecer.
A gente tem que testar o nível de conexões que a gente quer, a gente tem que testar o nosso próprio tipo de conteúdo, mas uma vez que a gente consegue entender como a plataforma está respondendo ao que a gente está fazendo por lá, ela é muito gostosa de trabalhar. Por quê? Porque ela nos permite realmente conectar com um perfil diferenciado de cliente. Então, invistam tempo, e mesmo que seja assim para procurar emprego, invistam tempo, vão guardando coisas que vocês fazem e vão publicando, porque ali é a história profissional de vocês. O LinkedIn é a rede social profissional e é a rede social da autoridade. Então, usem isso, mas assim, usem de maneira estratégica e dedicando tempo para ela, porque uma vez que ela começa a dar retorno, realmente, assim, é um retorno muito mais consistente. O algoritmo não muda o tempo todo, então ele é muito gostoso de trabalhar. Quando tu entendeu como a coisa funciona, nossa, aquilo ali funciona mesmo. Tu não precisa estar toda hora inventando coisa nova. Não, faz o que funciona para ti, que tu vai ter bastante retorno por lá. Eu sou muito fã, como a Sabrina disse, né? Eu vi ele trazer muito retorno para minhas empresas e para vários clientes. Então eu digo assim, ó, dediquem um tempinho para entender essa ferramenta. E como é que as pessoas te encontram lá? Silvia Miebach. Meu sobrenome é um pouquinho difícil, mas lá vão me encontrar de maneira bem rápida. O Bach é B-A-C-H no final. M-I-E-B-A-C-H. Silvia Miebach. Quem ouviu este podcast até aqui, vai lá e confere na descrição que o nome tá escrito certinho. E Silvia, então, tua dica pra gente, algo de interessante que tu gostaria de compartilhar com outras pessoas? Para quem ama ler, é praticamente impossível dar a dica de um livro, né? Mas eu separei aqui um que eu gosto muito, que é um livro de um dos meus mentores, inclusive, que é o Autoridade Digital, do Rafael Terra. Ele não fala especificamente sobre LinkedIn, mas ele fala sobre marca pessoal. E eu acho que essa é uma grande sacada. A gente tem que começar a se entender como nós sendo uma marca pessoal. E para quem estuda sobre marca, sabe que a marca é um dos recursos mais valiosos de uma empresa e é também da nossa carreira. Então eu deixo essa dica de livro, Autoridade Digital, do Rafael Terra. Rafael Terra, que vale muito a pena, ele tem uma linguagem muito bacana, leve de tratar essas coisas, né? Me relaciono com ele há muito tempo, primeiro como entrevistado, muito tempo atrás, assim, quando a gente precisava falar sobre meio digital, e depois ele foi construindo essa marca forte também mesmo de relacionamento nas redes, hoje promove grandes eventos, então também reforço aí a tua dica com o Rafael Terra. Silvia Miebach, muito obrigada pelas informações, pelo conteúdo que entregaste aqui no Âncora de Carreira. Eu agradeço também a oportunidade e fico à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, só me chamar lá no LinkedIn que eu vou ter o maior prazer em colaborar. Muito obrigada. E a você que nos ouve, você que chegou conosco até aqui, muito obrigada pela escuta atenciosa. Tire proveito, se curtiu o conteúdo, lembrou de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora e já dá uma espiada nos episódios anteriores. Talvez tenha mais algum que faça sentido para você. Até o próximo!